que vem com Esdras. Se você estuda este assunto da segunda geração, ele está de Gênesis a Apocalipse. A segunda geração é a segunda geração invencível. Ela pode ter fraquezas, ela pode ter falhas, mas é nessa geração que o Senhor vence. Você se lembra a história do povo de Israel? Nós temos a primeira geração, aquela que sai do Egito. Mas quem entra na terra é a segunda geração. Isso é um assunto que percorre toda a Bíblia. É um assunto que tem a ver com o chamamento. A segunda geração. A primeira geração veio. Essa primeira geração, ela foi desencorajada. Mas vem a segunda geração. A segunda geração, ela abriu um caminho para que o Senhor pudesse alcançar o seu propósito. Este é um princípio espiritual. Esse é um princípio governante. Então, quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos a primeira reforma. Com Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio e muitos outros. De lá para cá, o que nós temos na história do cristianismo é tudo que nasceu de dentro dessa reforma. E é o que nós estamos vendo hoje. Culminou com o denominacionalismo. A igreja virou uma instituição. O que o Senhor está fazendo agora? O Senhor está trabalhando com o seu braço forte, tirando o seu povo de instituições e levando a igreja a viver de maneira orgânica. Tá Mostrando vendo? que o corpo de Cristo é orgânico. O corpo de Cristo é orgânico. A igreja é orgânica. Orgânico significa vida. Vida espiritual. Não é uma igreja que tem denominação, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Isso não existe, espiritualmente falando. Existe para a verdade do mundo, que não é a verdade do reino. Portanto, se não é a verdade do reino, é a mentira do mundo. É a religião. Que a igreja é orgânica. Que a igreja não tem cabeças. A igreja só tem um Um cabeça. cabeça. E ele está exaltado no trono, na glória. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é a instituição dos homens. Tá vendo? A igreja não tem nomes de blasfêmia. A igreja está debaixo do único nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é um homem coletivo. É o novo homem da nova criação. Esta é a restauração de Deus. Este é o assunto da segunda geração. Então nós temos que atentar para isso. Porque ao longo dos anos, o que nós vimos? A igreja perdendo a sua identidade. Olha lá. Quando a igreja perde a sua identidade, ela perde a visão. Quando ela perde a visão, ela perde a vocação. Então o que ela se torna? Uma instituição, uma denominação. Aí o homem passa a ser o cabeça. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, o fundador de tal igreja, a única capacidade que o homem tem é de afundar, de fundar não. Tá Jesus vendo? disse, O único eu fundador. edificarei minha igreja. Única de Cristo. A igreja na qual nós pertencemos, a igreja na qual nós fomos inseridos, ela não foi fundada por homem. Ela foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo. É a única igreja. Não Ele tem é a denominação. pedra principal. Ele disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Que é orgânica, e as ela é portas viva, do ela é inferno espiritual. não prevalecerão. Esta é a doutrina da igreja. Não sei se você já foi em algum aniversário de igreja. Existem muitos. Aniversário da igreja. Essa é uma das manifestações da decadência daquilo que se tornou o cristianismo ao longo dos anos. Então, meus irmãos, vamos focar no que é essencial. Porque o cristianismo dos nossos dias tem se encaixado dentro dos parâmetros de uma sociedade degradada e caída. Tá vendo? O cristianismo dos nossos dias tem se tornado uma religião impessoal. Tá vendo? Cristianismo degradado.
esse cristianismo que fala lá no censo que a maioria do povo brasileiro é cristão, isso não é uma verdade espiritual. Isso é verdade para o mundo, porque a pessoa fala, eu sou cristão. Poucos sabem o que é ser cristão. Poucos têm a vida espiritual. Nós estamos aqui não para ficar julgando, mas alertando para o que está escrito na Bíblia. Narcisista, orgulhosa, consumista. É isso que Olha, se tornou o cristianismo dos nossos dias. O cristianismo dos nossos dias tem vivido de acordo com os padrões do Deus deste século. E é disso que Deus tem tirado o seu povo. Então não se pode falar de restauração se nós não tocarmos na ferida, se nós não olharmos para esse assunto de frente com honestidade. Porque estamos falando de restaurar o quê, irmãos? O que Deus está fazendo no meio do seu povo e com o seu povo? O Senhor está nos colocando debaixo da centralidade de Cristo. O Senhor está restaurando a sua glória no meio do seu povo. Ele deseja recuperar o lugar da sua glória no meio do seu povo. Porque nós estamos falando de um assunto muito sério. Isso é escatológico. Isso tem a ver com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata. Quando você termina a história das 7 cartas, você vai ver 2 igrejas. De um lado você tem Filadélfia. Do outro lado você tem Laodiceia. Essas 2 igrejas, elas fazem um paradoxo. Laodiceia é caracterizada pelo governo do homem. Olha Se lá. você estuda a raiz que forma a palavra Laodiceia do grego, é a palavra para democracia. O governo do homem. Governo O do direito homem. do homem. Mas quando você estuda Filadélfia, Governo é de o amor Deus. dos irmãos, é a comunhão dos santos, é a comunhão do corpo de Cristo. Em Laodiceia tem uma porta fechada, em Filadélfia tem uma porta aberta. E se você abre o capítulo 4 de Apocalipse, como inicia o capítulo 4 de Apocalipse? Inicia com uma porta aberta. Então, onde está essa porta aberta? Olhando de forma hermenêutica, o que quer dizer a porta aberta em Apocalipse capítulo 4? É a mesma porta aberta que está em Filadélfia, porque a igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Espiritualmente. O trono e a igreja precisa ter união. A visão do trono tem que ser uma visão que governe a igreja nesses dias. Meus irmãos, nós estamos vendo a prosperidade da iniquidade, da maldade, da perversidade, da injustiça. Hoje você desaconselha as pessoas a assistir os telejornais. É uma exibição de horrores. E as redes sociais? De uma sociedade pervertida, degradada. Não é informação, é desinformação. Por isso nós precisamos ter uma visão do governo de Deus a partir do seu trono. E esse trono, ele está intimamente ligado com a igreja aqui na terra. Porque a igreja ela tem o papel de um luzeiro. Nós temos que ser um luzeiro. Abra sua Bíblia. Aí em Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 15. Bom, senhores, deu o nosso tempo de hoje e a gente continua esse vídeo. Nós paramos aí há 40 minutos, mais ou menos, e continuamos no próximo domingo, se Deus quiser. E eu peço para vocês irem lá no nosso canal YouTube, nosso, hein? Engenheiro Mauro Lozano, se inscrever, pedir lá para tocar o sininho, porque a cada hora, um pouco mais, nós estamos mandando um vídeo para exatamente treinarmos a vida espiritual. O que eu faço aqui é treinar e passar o meu treinamento para todos nós. E esse vídeo está lá, né? Tá disponível lá no nome do preletor Luiz Fontes, que vocês podem ver
e rever durante a semana, até para absorverem mais e comentarem aqui comigo o que estamos estudando, o que estamos treinando. Bom, é isso, encerramos ou iniciamos a nossa semana com essa live de domingo, né? Para mim a semana começa hoje, domingo, e amanhã, dia útil, nós estamos fazendo às 6 horas da manhã nosso mini treinamento, que eu peço também para você participar e compartilhar. E na descrição do vídeo tem todos os nossos eventos, as datas, horários, e também no primeiro link na nossa descrição de cada vídeo, está lá o canal não, o grupo WhatsApp, onde você também peço para você se inscrever e qualquer dúvida sobre todos os nossos trabalhos, não só peço para vir participar, mas também, sobretudo, qualquer dúvida, é só agendar conosco das 16 às 17 uma pergunta, te passo o link do nosso workshop e aí tiramos as dúvidas e ajudamos no que podemos ajudá-lo dentro do princípio maior que é a vida espiritual, mas na questão da gestão dos negócios, né? E o foco no plano horizontal é o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro, daí a vida espiritual, e produtivista. Esse produtivista está ligado também à questão de gestão, onde a nossa gestão é procurando pagar pelo produto e não por tempo. Tá bom? Acompanhe os nossos mini treinamentos diários na sua segunda parte. Primeira parte é temática, a segunda é de gestão e a terceira de vida espiritual. Vem conosco. Espero você a qualquer momento aí entrando em contato conosco. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um bom domingo, bom almoço e que Deus esteja reinando na sua mente e que isso é a melhor coisa que eu podia ouvir é saber que você recebeu o Espírito Santo e agora está sendo guiado por ele. E se você já tinha recebido, que bom. Então, vamos treinar a vida espiritual aqui para amadurecermos e cada vez nos enchermos mais do Espírito Santo. Tchau, tchau.